Boa noite, Itália. Boa tarde, Brasil. Estamos em mais um Pode que Pode. Para quem não me conhece, eu sou a Nath. E eu, a Lilian. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Qual episódio a gente tá? Sétimo. No oitavo episódio. Passando rápido. E, gente, é muito importante que vocês compartilhem. Mandem pros amigos. Mandem pra todo mundo que vocês conhecem. Aperta o botãozinho. Não esqueçam que o YouTube precisa notar a gente. Pra ele notar a gente precisa de vocês. Exato. Não tem outro jeito. É. E falando em precisando de vocês, vamos falar das pessoas que tá do nosso lado, né? Exato. Tá o turismo. Beijo, Sueli. Estamos te esperando, volta logo. Estamos cheios de projeto legal com a Sueli, Exato. né? Não esquecem, tá vindo aí o nosso tour gastronômico. Breve. Alice. Make by Alice, nossa principesa, que não está com a hoje, pero está sempre conosco. Exato. E o presidente. André Carpenha. Um beijo. Beijo, presidente. Beleza Tropical. Iris. Obrigada. Orion. Lini Lee. Quem é a Lini Lee? Eu. Ah, você. Nath. Quem será? Tem que falar tudo, tá? Nath guia Roma, não é justo, tá? Vem comigo. Gente, queria mandar um beijo muito especial para Luquinho. Luquinho, obrigada por sempre estar ajudando a gente, apoiando a gente, divulgando a gente. Isso é muito importante. FBTQ. Tati, Flavinho. Obrigada também. Tamo junto, parceria. Giovanni. Obrigada, meu amor. Giovanni, nosso apoiador mais fiel. Lindo, fotógrafo maravilhoso. Gente, vai seguir o Giovanni no YouTube. Vocês vão morrer de amor com as fotos dele. Isso. E eu queria mandar um beijo pro meu amigo Rodman, que ele não perde um episódio, gente. Sem falar que... Eu sou fã número 1, né? Eu acho que ele mandou nossos vídeos pra todo mundo da minha cidade. Aquele negócio de apertar o botãozinho. Ele aperta direto. E hoje, gente, a gente tá com a cultura em pessoa, né, Nath? Não só a cultura brasileira, mas uma cultura africana também. Vai contar muita coisa pra gente. Com certeza vamos aprender e nos emocionar. Exato. Tem um grupo de teatro, né, Nath? Legal. Como é o nome? Raça, cultura negra. Roma Negra. Rasta! Primeiro de tudo, muito obrigada por ter aceitado participar desse projeto com a gente. Eu que agradeço a vocês, meninas. Muito obrigada, Bê. Seja bem-vindo e conta a tua história pra nós. Salve, salve a todos. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tô aqui à disposição de vocês para contar um pouco da minha história, para contar um pouco do meu trabalho. E é isso. Bora lá. Como foi essa... Quanto tempo é que você chegou aqui em Roma? Eu vivo em Roma já há 15 anos. Cheguei em Roma em novembro de 2007. Esse projeto você veio com ele de lá? Ou você... Não, o projeto, digamos, o projeto do Roma Negra já nasce aqui na Itália. Uma homenagem à minha cidade, Salvador, que é também conhecida como a Roma Negra. Em um dos poemas de Jorge Amado, ele define Salvador como a Roma Negra. Porque no início de 900, a mesma importância que o Vaticano tem religiosamente para a Itália, Salvador tinha religiosamente pelas culturas de matrizes africanas. Então ele fez aquele paradigma. Salvador tem 365 igrejas. Meu Deus do Salvador céu, tem uma igreja para cada dia do ano. 365, exatamente. Só o Vaticano tem esse poder religioso e toda essa potência, não essa imposição, essa prepotência religiosa. E então ele definiu isso, Salvador, como a Roma Negra, porque tinha um grande fluxo de africanos e tinha essa prepotência da cultura religiosa romana. Então Salvador é definida como a Roma Negra, e por isso o nome do grupo de teatro Roma Negra, orgulhosamente representando Salvador. E como foi agora fala como em todo nordestino, essa doidice de vir pra cá, pra Roma? Isso foi como aconteceu? Por um problema do coração. Eu tenho um problema no coração. Ele é muito débil mental, meu coração. Ele sofre, ele se apaixona. Tem um coração de açúcar e no sol de Salvador ele se derreteu para uma italiana. Gente, pessoal, aqui a gente vira e mexe, ó, mulher
pessoal vem com amor. Sim, O amor, a gente fala, não é amor por Roma, não, é amor para quem mora em Roma. Eu sou casado com uma italiana que nós nos conhecemos em Salvador. Ela estava estudando e para felicidade minha e para o azar dela, a gente se encontrou. E depois de 5 anos da nossa relação, eu acabei vindo para cá para conhecer Roma. Acabei gostando, vim 2 vezes, fiquei aquele período de turista de 3 meses. Acabei gostando, para manter a relação, a gente tinha que decidir. Ou ela vinha para o Brasil, ou ela ia para o Brasil, ou eu vinha para cá. E para mim era mais fácil, porque eu não tinha um emprego fixo, eu era uma espécie de vagabundo. Um vagabundo no sentido positivo. E acabou que a decisão foi essa. Eu vim para cá e são 15 anos que eu tô aqui, 14 anos de casados, 20 anos que nós estamos juntos. Ela é uma fofa, né? Dá um salve pra ela. Tchau, Mônica. Tchau, Mônica Glória. Beijo. E depois uma grande coincidência de situações, a natureza eu acho que conspirou a meu favor. Eu encontrei pessoas, espaços e situações na qual me levaram a criar o grupo de teatro Roma Negra. Que agora eu posso contar isso para vocês devagarinho, a gente vai contando, entrando nesse mundo. E a tua maior dificuldade ao chegar aqui em Roma, assim... Certo, veio com a Mônica. Vim com a Mônica, mas primeiro sem falar o italiano. A base que eu tinha do italiano era muito pouco, era quase nada, né? A gente acha que é fácil porque é sempre uma língua derivada do neolatino, que é uma mistura, o português é uma mistura de todas essas línguas, mas na prática é bem mais complicado do que parece. Então a minha grande dificuldade foi essa. Sem falar que o italiano ele é muito sarcástico. Até você entender o humor do italiano, o italiano ele não é muito aberto a outra língua. Você está em Itália, parla italiano. E é normal que seja assim. E a minha maior dificuldade foi essa, no início, me adaptar a uma outra cultura, me reeducar, porque você acaba passando por esse processo de reeducação. E estou vivendo ainda isso, esse processo de reeducação e de conhecer bem essa outra cultura para poder me integrar bem e ganhar o meu espaço. O seu espaço a gente está vendo que você tá ganhando ele. Porque tem sempre... É já difícil, né, a gente ser um imigrante. Imagina um imigrante que quer mostrar a sua cultura aqui, né? Que trouxe ela, que tá ali grudadinho. Trabalhar com cultura é difícil. Em qualquer lugar do mundo. E mesmo no Brasil, trabalhando com cultura, sendo brasileiro, tinha muitas dificuldades e tem para os que ainda estão lá. Se torna ainda mais difícil quando você quer fazer isso num país que não é o seu, em outra língua, impor a sua cultura, porque na verdade eu tenho muito essa declinação a falar da minha cultura, para não ter que inventar nada, fica muito mais fácil para mim falar da minha cultura. Eu não estudei Shakespeare, eu trago a cultura da rua, eu trago a cultura do que eu sou, da minha bagagem, tudo aquilo que eu vivi até hoje, nos meus 50 anos. Então eu faço disso o meu ponto de referência e quero falar da minha cultura, até para valorizar o estereótipo que é muito vendido do Brasil na Europa. Então, minha ideia é um pouco essa também, de poder valorizar a nossa cultura da sua raiz. Até porque o que é mais vendido na Europa da cultura brasileira é o carnaval, o futebol, prostituição. E vão muito juntas essas duas relações, não? O carnaval e a prostituição, para a ideia que tem o europeu. Exato. Não? Toda mulher é bonita, morena. Sabe sambar, eu acho isso um pouco... Sabe sambar, tem Ela uma espécie... Sabe não, tá, gente? Tem uma espécie de tabuleiro da baiana na cintura. Exatamente. Não? E se ela tiver 90% do corpo exposto, ainda melhor. Então eu me decepcionei muito com essa cultura que é vendida e absorvida na Europa. E de consequência, foi uma das coisas que me deu força para implantar o meu trabalho e dali poder mostrar um pouco mais da cultura brasileira a 360 graus, esquecendo um pouco e limpando esse lado estereotipado da nossa cultura. É porque você move mais ou menos tudo ali, né? O homem, baiano, negro, que fala do teatro africano, da sua religião, né? Porque fala um pouco pra gente. Tem um fator religioso por trás, claro, tem um candomblé, mas na verdade eu nem foco muito nesse aspecto religioso, eu quero mais levar o aspecto cultural. Eu quero levar o aspecto cultural, porque quando você fala de religião, você acaba se limitando. Isso. E não é o meu propósito. Eu não quero catequizar ninguém, não. A história da religião é uma escolha muito pessoal, quando você fala de religião. Eu acho que religião, cada um tem uma dentro de si mesmo. O diabo e Deus e o diabo vivem dentro da gente. Então, na verdade, eu tiro um pouco essa parte religiosa, eu vivo minha espiritualidade
para mim, mas o que eu gosto de levar para as pessoas é o aspecto cultural. E talvez isso acenda dentro das pessoas também o interesse pelo aspecto religioso, mas isso cabe a cada pessoa depois encontrar e procurar informações mais relevantes a respeito da religião. Mas eu gosto de focar no aspecto cultural mesmo, partindo da cultura de raiz, da nossa ancestralidade, que para mim é muito africana, misturada com aquela indígena. Eu costumo me definir afro-indígena. A propósito, né, dessa coisa que a gente está conversando agora, racismo, preconceito. Você sofreu algum? Você ainda sente isso diariamente? Acho que essa conversa nossa não vai terminar essa semana, se for falar de racismo. O ser humano é racista. Independente? Independente da cor, da religião, o ser humano é racista. E são várias formas de racismo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se eu sofri o racismo, nós sofremos, vamos falar no coletivo, nós sofremos racismo no nosso país, no Brasil. Imagina viver no país dos escravocratas, no continente dos escravocratas. Como é essa relação? É constantemente de racismo. Quem mais, quem menos, quem tem um racismo muito direto, quem tem um racismo um pouco mais sutil, mais disfarçado, mas nós somos racistas. E eu me coloco também nesse meio, porque tem o racismo também ao contrário, o racismo do preto para o branco, o racismo de quem tem poder financeiro e de quem não tem. São várias as formas de racismo. E nós estamos vivendo cada vez mais a clareza disso, desse racismo. Agora com a tecnologia, com o politicamente correto, o racismo está bem do nosso lado, todos os dias. Saber identificar e desviar desse racismo. O racismo você sofre nas situações de trabalho. No ônibus, quando você pega o ônibus de manhã, você vê várias situações na qual é bem claro que tem racismo. Veja 2 negros sentados em um espaço vazio no metrô, se vai um branco se sentar entre esses 2 negros. Ainda existem essas coisas. Ou o imigrante em geral, que necessariamente não precisa ser negro. E a gente vive uma cidade turística, né? Você imagina, mais lá pro norte, mais lá... Exatamente, eu já vivi várias situações de racismo aqui. Para ser mais claro, assim, dar um exemplo, eu já cheguei na casa onde que era um BNB, eu tinha feito toda a transação através... online, tinha feito todo o check-in, pré-notação, tudo, já tinha até pago. E quando eu cheguei no local, que o cara abriu a porta, o dono da casa abriu a porta, em vez de ele me dizer bom dia, seja bem-vindo, ele me disse, não, eu não quero comprar nada. Eu fui simplesmente preso por um vendedor, que é isso que eles... É a coisa mais fácil de pensar, que eu estava vendendo alguma coisa ou pedindo alguma coisa. Essa semana uma criança, eu estava conversando... Eu, minha mulher e meu filho, a gente estava passando na rua conversando e eu estava falando assim um pouco mais exaltado e o menino parou assim na minha frente e ele falou para mim, não, obrigado. E eu fiquei me perguntando, eu estava oferecendo alguma coisa para ele? São coisas que às vezes eu tento não me abater com isso. Às vezes eu tento ignorar e às vezes também eu bato o pé firme. Porque é necessário. E tenho que fazer dissolver a coisa. Tenho que mostrar a minha concepção da coisa, a minha insatisfação e bater de frente. Eu sou muito isso, tem momentos, às vezes eu incorporo o ator e digo, não, esse ator agora não vai levar esse desaforo para casa. E às vezes eu não quero me estressar, afinal de contas que nada aconteceu e a vida que segue. Mas é complicado. Para mim que sou homem, tento me colocar às vezes no lugar das mulheres, como vocês, e a coisa já fica ainda mais complicada. Mais complicada, né? Quando você vive... Sabendo como é, o que a gente tem que vestir, tudo a gente tem que pensar como o outro vai guardar a gente. Exatamente. E como as brasileiras se vestem, não? Como as brasileiras gostam de se vestir. Você sai na noite aqui, é capaz que quando você sair do bar, o cara que te olhou a noite toda vem perguntar quanto é. Exatamente. É porque a gente é um processo diariamente, né? Com isso, você acorda de manhã, leva seu filho na escola... Já te olham, você pode estar vestida até com tudo. Sim. Coberta, toda coberta. Já te olham. É aquela coisa do estereótipo, como eu estava dizendo antes. Tem essa coisa ainda. Como eu digo sempre que eu estou ainda me reeducando, mas eu estou fazendo esse processo. Mas quem é daqui, ele não está nem aí para se reeducar, para saber como é a nossa cultura e quem somos nós, na verdade.
Sim, o brasileiro tá sempre sorrindo. Adoro brasileiro. Não? Ai, Brasileiro, samba, futebol, É, as mulheres gostosas que vai até o chão. sim. É isso que eles pensam da gente. verdade. Que Mas eles nem sabem que a gente não sabe sambar. Que culo. A gente não sabe sambar. A gente não gosta de carnaval. Tá entendendo? Até porque o Brasil são vários Brasis. Exato. O Brasil não é uma coisa que você pode definir em uma única palavra. O Brasil tem muita coisa, são vários Brasis. Tem o Brasil dos índios, tem o Brasil dos africanos, tem o Brasil dos imigrantes, a qual o Brasil foi dado de presente. Exato. Não? Então, essa miscigenação dentro do Brasil que tem que ser estudada ainda, já a mistura disso do índio com o africano, do índio com os europeus, do índio com os índios e várias tribos, dos africanos com os africanos, e a gente fez uma grande mistura e somos um país único, mas ainda em descoberta. Ainda descoberta. Ainda em descoberta. Então, antes aqui da gente começar a gravar, você estava contando uma história, o porquê você chegou a criar um grupo, né? Todo um processo que você teve antes, porque você chegou aqui e começou a trabalhar. Antes, eu queria só a última perguntinha sobre a última. À vontade. Aí a gente continua com essa pergunta que a Natália a gente sabe que quando a gente eu sou casada com italiano, a Natália é casada com italiano, eles também passam por um processo de aceitação. Por quê? Porque eles escolheram estar com a gente, escolheram fazer uma família com a gente, seja na parte familiar como de amizade. Eu queria saber como foi que a tua esposa enfrentou tudo isso. Um processo. Só para ter início foram 5 anos de convivência, ela que ia sempre para o Brasil. Então, daí você já imagina que teve um processo de... Primeiro para a gente se conhecer, para ela conhecer mais a minha cultura e saber um pouco mais em que território ela estava entrando. E esse processo se passaram 5 anos até que eu vim aqui a primeira vez, para saber então como era o mundo dela. Então eu acho que ela teve esses 5 anos para analisar, absorver a cultura brasileira e como vive um brasileiro, e depois tentar introduzir esse brasileiro na sua própria cultura italiana. Então isso passaram 5 anos. Nós nos conhecemos em 2003 e eu só vim para aqui em 2007. Eram quase 5 anos de relação até dar esse primeiro passo de eu vir para cá. E aqui, chegando aqui, um outro processo, se começava um outro processo, porque ela conhecia a mim, mas como é que eu ia me relacionar dentro da cultura italiana? Eu ainda saía descalço, achando que eu estava no Brasil, e ela me olhava e disse, mas você é maluco, como é que você vai assim, descalço? Mas para ir embaixo de casa comprar um pão, eu saí, nossa, é bem coisa nossa, né? Então teve toda essa coisa, todo esse processo de depois me apresentar para os amigos, de me introduzir na cultura, de ter dificuldades para encontrar trabalho, fazer a coisa funcionar até financeiramente, porque não pode funcionar com o meu orgulho, com o orgulho brasileiro, ser dependente de uma mulher, não? Claro. Nada de errado nisso, mas se você não tiver opções, se você tem opções e pode trabalhar, é a coisa certa a fazer. E tivemos várias dificuldades também, ainda temos, porque somos 2 culturas diferentes, 2 pessoas diferentes. Exato. De vez em quando tem os confrontos nossos e nascem muito por isso, às vezes as incompreensões, porque temos 2 maneiras de pensar diferentes, baseadas exatamente nisso, na nossa cultura, no nosso aprendizado. Ela viveu toda a vida dela na cultura italiana, mesmo tendo viajado todo mundo, mas o que é que ela representa? A cultura italiana. Eu vivi toda a minha vida no Brasil, e tenho aquilo como cultura, no Brasil e na Bahia, né, gente? Na Bahia, porque então, tem uma diferença também, né? Confronto dessas 2 culturas tem um lado positivo e tem os lados também que a gente ainda tenta se conhecer e se relacionar sem grandes problemas diariamente. Vocês têm um filho, né? Na verdade, nós não temos um filho. Ela é a mãe mesmo por escolha do meu filho. Ela é a mãe por escolha do meu filho. Meu filho tem 22 anos e quando nós nos conhecemos, ele tinha 1 ano de idade. Eu vinha de uma relação que tinha acabado de se destruir. Já era desgastada essa relação e nós nos conhecemos. Meu filho tinha 1 ano e daí então
ela entrou na vida dele. Hoje ele tem 22 anos, são 11 anos que ele está aqui. Que legal! E ele sempre chamou ela de mãe, sempre respeitou ela como mãe, mesmo ela não sendo a mãe biológica. A mãe é o que cria, né? É a nossa minha história, né? Só também, que... praticamente. E uma história que também é um déjà vu da minha história, porque ao contrário da grande maioria dos brasileiros que são criados com a mãe sem a presença do pai, eu fui criado com meu pai sem a presença da minha mãe. Eu cresci com meu pai. E hoje meu filho está passando pela mesma situação. É a história que se repete. Isso. Isso é uma parte muito bonita também dos italianos, que a gente também não pode deixar de também falar que eles têm isso muito. Que essa área familiar, né? Sim, eles são muito ligados à família. Isso. O italiano ele é muito ligado à família. Tem uma relação muito em comum entre Brasil e Itália, exatamente por esses aspectos. Tipo, Não. os italianos, a maioria, né? Eu falo no meu caso, eu acho que da Natália também. Quando eles pegam, tipo, eu tenho 2 filhas. Meu marido, ele pegou essas 2 meninas como se fosse dele. Sim. É dele. Sim, Como ele diz, sim. são minhas, é minhas. Sim, mas nisso eles são muito respeitadores, são muito abertos nesses sentidos. Com pequenas exceções, mas isso acontece em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Brasil, não é que a gente está muito diferente. Sim, não, é isso, é exatamente isso. Em toda parte do mundo acontece isso, mas nesse aspecto a gente tem uma identidade muito parecida. Italianos e brasileiros, eles gostam muito de criança também, mesmo tendo uma outra relação com a criança que não é a nossa, mas eles gostam muito de criança também. De educar completamente diferente também. Sim, mas são sempre aqueles aspectos culturais que nós falávamos antes, né? Mas é isso mesmo, Eu falo sempre, antes, meus sogros, antes deles me aceitarem, eles aceitaram primeiro minhas filhas. Sim, e eu acho que foi isso mais do que... Hoje, eu acho que eles têm... eu tenho certeza que eles têm um legado muito grande com essas meninas. Sim. Entendeu? Meu filho e Mônica também, eles têm uma relação muito... Gato e cachorro. Gato e cachorro, que é normal da relação mãe e filho. Claro, Exatamente, é um ser mãe. Ainda mais um adolescente nesse momento de transição, né? Tem 22 anos agora que ele está dando mais uma tranquilizada, digamos assim. Mas passou aquele período dos 15 a 18 anos, que era conflito todos os dias. Mas eles têm uma relação muito saudável e é a mãe dele. Não é biológica, mas é a mãe dele. Eu vejo... Em todos os fatores, em todos os aspectos. Eu vejo E isso é uma coisa positiva, eu estou muito contente da nossa relação, da nossa vida. Que bonito. Somos uma família. E você vejo que ela também, você é a Mônica, né? Sim, Mônica às vezes é muito mais baiana do que eu. Mônica, muitas vezes, ela é muito mais baiana do que eu. Para você ter uma ideia, a Mônica faz espaguete com azeite de dendê. Sim. Sim, Mônica é uma ferramenta. Mônica é uma ferramenta que é o motor de tudo aquilo que eu faço, na verdade. Eu posso dizer que eu sou o braço e ela é um pouco o cérebro de tudo isso. Eu venho com uma ideia e ela vai ajustando essa ideia, porque é a pessoa mais próxima para poder eu me confrontar. Eu sou o diretor, regista e ator dentro de um grupo de teatro. Quer dizer, eu não me vejo de fora. Eu preciso dos olhos de Mônica para... A sua diretora, né? Sim, para me dizer, não, aqui tem uma coisa que a gente pode mudar, não, aqui essa posição você pode fazer assim. Então, sem Mônica, esse grupo não existiria. Não é só minha mulher, é minha amiga, é minha confidente, é minha cúmplice, minha subdiretora, minha vice-diretora do grupo de teatro também. É a maquiadora, é tudo, organiza, tá junto comigo. Pau pra toda obra, pau pra toda obra. Deixa eu colocar primeiro. Como é que eu tô? Não tá aparecendo meus peitos, não, né, Júlia? Não. Fala a verdade. Eu sei que peito. Você fica rindo igual o peito, né? E se tiver aparecendo também, o público aumenta. Eu tentando tampar ela abrindo no último vídeo, que no final seus peitos estavam quase do lado. E não tinha nem como cortar, porque tava todo mundo junto. Então, falando da Mônica, né? Falando desse grupo teatral, como que você chegou ali para começar o grupo? Porque ele não tem o mesmo tempo que você tá aqui, né? Não, ele já nasce depois. Antes eu trabalhei em outras companhias aqui na Itália, antes de formar o meu grupo. Um processo de amadurecimento da ideia, digamos. E eu também não tinha espaço. Eu não podia fazer um grupo se eu não tinha espaço. Então, daí foi uma série de coincidências que eu
digo sempre que a natureza conspirou a meu favor. E eu, em 2014, com uma coisa muito particular, como eu estava dizendo antes que Mônica às vezes é muito mais baiana do que eu, Mônica encontrou a publicidade em algum lugar de um espetáculo. Durante a semana tinha um espetáculo e a mesma pessoa faria também um curso de dança no final de semana. Sábado e domingo ela fazia um curso de dança, mas 2 dias antes, 2, 3 dias antes, durante a semana, tipo quarta ou quinta-feira, essa mesma menina fazia um espetáculo. E essa menina era uma brasileira. A coincidência da vida, né? Ela se chama Joyce. Um beijo se ela estiver me ouvindo. Joyce Aglebe. Uma pessoa fantástica. E quando eu vi que era uma brasileira, Mônica já era interessada em ir fazer o curso de dança dos orixás. Sábado e domingo. Em novembro de 2015 a gente vai. Para novembro de 2015. Como tinha o curso de dança, mas 2 dias antes tinha um espetáculo, o matrimônio de Umbigolina, uma clown... Matrimônio de... Não, umbigo. Umbigolina, umbigo, né? O matrimônio de Umbigolina era o nome do espetáculo. Eu digo, vamos lá ver. Uma brasileira que faz um espetáculo 2 dias antes de fazer o curso, vamos lá já ver. Me interessa essa coisa. E aí nós fomos ver o espetáculo. O espetáculo era nesse prédio, que é uma ocupação chamado Ikibie, o Spin Time. Mas dentro do Spin Time tem várias associações, tem várias realidades. E uma dessas é o Ikibie. A Ikibie é o Instituto Cultural Brasil, Itália, Europa. E nasce em Salvador, criado por um italiano, um romano que tinha feito a mesma estrada minha no sentido contrário. Ele foi para o Brasil e criou esse Ikibie. Esse Ikibie, Joyce veio através dele para fazer o curso aqui. Através do Ikibie, Joyce veio e estava nesse Spin Time, nessa ocupação. E ali, vendo o espetáculo, quando eu cheguei no lugar, eu já achei uma coisa muito impressionante. Já achei, digamos, uma favela, uma favela europeia, onde tinha mais de 20 crianças vendo espetáculos, mas sem a companhia dos pais. Essas crianças não estavam acompanhadas dos pais. E aquilo chamou minha atenção. Era de noite. Como é que tá todas essas crianças aqui num lugar, vendo um espetáculo teatral sem a companhia dos pais? E aquilo me impressionou. Depois do espetáculo, eu fui conversar com a Joyce, fui no camarim conversar com a Joyce, falei para ela também que eu era de Salvador, que eu trabalhava aqui também com teatro e tal, a gente trocou figurinhas. E foi muito legal. E ela me contou que ela tinha vindo para aqui através dessa associação, Ikibie, Instituto Cultural Brasil, Itália, Europa. E que aquelas crianças que eu tinha visto ali durante o espetáculo, eles moravam no mesmo prédio. Por isso eles estavam sem a presença dos pais. Eles só desceram e foram ver, exatamente, no playground, ver o espetáculo. E aquilo chamou minha atenção, então eu quis saber um pouco mais. 2 dias depois eu voltei lá nesse espaço para ver o curso e saber mais desse espaço. Então, aí eu descobri que esse Ikibie nascia em Salvador, através de um italiano, e que eles faziam um trabalho com as crianças que moravam no prédio relacionado à escola, uma escola popular, onde eles ensinavam italiano, principalmente porque muitos desses meninos vêm de uma outra cultura, de uma outra língua, eles ensinavam italiano, e ali veio a minha ideia de acrescentar alguma coisa, e era um curso de teatro. Então a gente implantou um curso de teatro. Isso era na primeira semana de novembro. No início de janeiro do ano seguinte, 2006, nós começamos o laboratório de teatro com as crianças que moram lá dentro. Isso hoje era 2016, início de 2016. São 7 anos que eu faço esse laboratório lá dentro, fazendo o laboratório de maneira voluntária. É voluntário o trabalho que eu faço com eles. Eu consegui o espaço para fazer o meu grupo de teatro e dar continuidade a um trabalho que eu já vinha fazendo, mas ainda não tinha um grupo de teatro. Eu já estava fazendo teatro, já estava fazendo muita coisa, mas ainda não tinha um grupo meu formado. Tendo esse espaço, que é o Ikibie já relacionado com a cultura brasileira, eu digo, então falta alguma coisa de cultural, porque até ali eles só faziam a escola, então eu implantei o grupo de teatro dentro do espaço do Ikibie, com as crianças, já fizemos 3 ou 4 espetáculos, e de consequência me deram espaço para eu poder fazer as minhas coisas com os adultos, minhas coisas para quem vem de fora também, e assim nasce o grupo de teatro Roma Negra. Que lindo, né? É aquela coisa, uma mão lavando a outra, a gente chega longe, né? Exatamente. Depois eu fui também já para Salvador de férias, e fui conhecer a estrutura do Ikibie lá em Salvador,
Fiquei muito interessante. muito interessante. Infelizmente, o Pedro Galinha, ele nos deixou no dia 26 de novembro do último ano, que era o dia que faz aniversário que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui no dia 26 de novembro, e no dia 26 de novembro ele nos deixou. Mas foi uma pessoa que marcou minha vida, marcou minha história, e ele nem sabe, mas indiretamente o trabalho que ele iniciou no Brasil deu frutos que eu sou, digamos, fruto daquela semente que ele jogou no projeto Equibie, lá em Salvador, e eu consegui retribuir criando alguma coisa aqui na Itália também. Que lindo. Que bonito. Você continua trabalhando, então você faz... Eu faço um trabalho social, voluntário dentro de Equibie. Eu trabalho no projeto com a Caritas, trabalho no projeto dentro de uma escola privada, não é uma escola do governo, é uma escola particular, onde eu trabalho, que é onde vocês vieram me buscar hoje pela manhã, me fizeram chofé para mim, muito obrigado, porque eu precisava, porque estava chovendo. Então, eu trabalho em vários projetos, viajei um pouco pelo mundo, levando meus projetos para outros lugares. Fiz numa ilha em Camboja, fiz um espetáculo contando a história dos orixás. Fui no México fazer laboratório. Já viajei um pouco contando também nossa história e tendo a possibilidade de levar essa bagagem para outros lugares e aprender também com outras comunidades, com outras histórias. Sim. Tanto, não? Na verdade, eu digo sempre que quando eu comecei essa coisa de ensinar teatro nas escolas, com crianças, com adultos, eu parti com a ideia de que eu ia ensinar. Mas logo que eu entrei na sala a primeira vez, eu entendi que não era bem assim. Que eu tinha muito mais para aprender e trocar informações. Não aprende, ensina assim, e aprende do que ensinar, que era aquela ideia inicial, vou ensinar. Não, eu vou sempre aprendendo mais do que ensinando. É uma troca constantemente de informações, de energia. Vocês falam muito da cultura africana, né? Sim, eu particularmente, assim, como grupo de teatro, assim, nosso trabalho é muito focado a dança. Digamos que é muito focado em teatro-dança. E nessa coisa do teatro-dança, eu tento trazer tudo isso, o maracatu, o candomblé, a capoeira, tudo aquilo que é a cultura de raiz brasileira. E tudo aquilo que é derivado das culturas africanas e que a gente vai encontrar no Brasil hoje de mais de 1000 coisas relacionadas a isso. Maracatu, puxada de rede. Necessariamente coisas que nem a gente que mora ali, sabe, né? Cada região do Brasil, ainda mais no norte e nordeste do Brasil, em cada região você vai encontrar várias manifestações folclóricas que são ligadas à África, que são derivadas das culturas de matrizes africanas. E eu tento levar um pouco disso, por vários motivos, porque ali eu não preciso inventar nada, eu cresci aprendendo aquilo, eu cresci escutando aquilo, e eu acho que é muito interessante passar isso para as novas gerações, para os filhos dos brasileiros que estão aqui, para os italianos, para eles conhecerem um pouco mais da nossa cultura. E eu tive muita satisfação, venho tendo muitas satisfações por causa disso, com esse trabalho. Porque tem muita gente que começa a conhecer um pouco mais do Brasil, da história do Brasil, através do trabalho que eu venho desenvolvendo. Filhos de brasileiros precisam conhecer. Se nem todos os brasileiros conhecem bem as nossas histórias, que nasceram no Brasil e cresceram no Brasil, estudaram no Brasil, imagina os filhos desses brasileiros que já nasceram aqui ou foram trazidos para cá ainda adolescentes e jovens. Então é uma maneira de manter o contato e com as nossas raízes, para mim também, não, porque vivendo na Europa você acaba se desvinculando da própria cultura. Sim. Então eu precisava ter essa coisa de sentir que eu estava com o pé, mesmo com o mar no meio, eu tinha esse pé ainda dentro da Bahia, dentro da nossa cultura, no Brasil, em maneira geral. E é isso. Deve ser importante para essas crianças também, né? Porque, sem dúvida nenhuma, são crianças que no Brasil talvez nem conhece a própria sua cultura. Sim, muitos não conhecem. E isso, cada vez que nós fazemos um espetáculo, tem sempre alguém que depois abre essa verbalidade de que, obrigado, porque eu conheci uma parte da vossa cultura que eu não conhecia, que eu não sabia. O próprio brasileiro ainda tem o brasileiro mesmo. E tem, porque fomos, como eu posso dizer, nós fomos plagiados pela cultura europeia. Não? A gente absorveu muito a cultura europeia.
E quando o brasileiro, que ele tem um certo poder aquisitivo, que ele vai sair do Brasil para fazer a primeira viagem, talvez ele nunca foi para um outro estado do Brasil, mas ele já vem direto para a Europa. Para a Europa, claro. Não, porque tem essa coisa na fantasia, não tem essa coisa de que a Europa é fantástica e tal, e tem a sua beleza. Que o brasileiro, ele foi plagiado pela cultura europeia, e a cultura africana, ele ainda tem uma certa restrição. A candomblé, é o diabo, não é o Exu, não é Exu, Laroia Exu. Como que a gente é ignorante, né, gente? Exatamente, então não sabe nem o aspecto cultural. Exato. Há pouco tempo atrás, está aqui, infelizmente, nós temos o nosso nome no titófano, embaixo de casa, Sim. né? E isso é muito fácil de identificar a origem. Claro. Araújo dos Santos. Não, Silva Pereira. É brasileiro isso, não pode não ser. E um domingo pela manhã, tocou a campainha, eu respondo: ô Edilson Araújo, tudo bem? Tudo bem. Nós somos brasileiros também e gostaríamos de conversar um pouco com você, podemos? Eu digo, a respeito de quê? Nós queríamos falar da Bíblia, nós queríamos falar da Bíblia. Eu digo, e quantos de vocês são? Somos em 2. Eu digo, então fale entre vocês. Converse entre vocês, já são em 2, já pode rolar uma conversa. Já pode rolar um bate-papo aí. Quer dizer, uma lavagem cerebral que os europeus foram fazer com a gente no Brasil, hoje o brasileiro está vindo fazer. 500 anos depois a gente está vivendo isso. Exatamente. Aí eu digo a ele, não, mas eu gosto de macumba. Eu gosto de bater cabeça. Ele falou, tambor. Não, Jesus Meu Deus, tá amarrado ali dentro daquela casa. Tá amarrado em nome de Jesus. Tá entendendo? Então o brasileiro foi plagiado por isso, pela cultura europeia. Essa ignorância do preconceito. Do preconceito. E tem muito isso. Então é um pouco essa coisa aí, de mudar tudo isso. Tentar. Isso. Eu sempre fui muito curiosa a respeito disso. Como nasce o candomblé? Quer dizer, a macumba. Então, candomblé, como é que eu posso explicar o candomblé para vocês de maneira sintética, sem passar todo dia falando disso, porque o candomblé exige muito tempo e muita disciplina para poder falar desse tabu, questionário. Né? É um tabu. E o candomblé é uma coisa completamente brasileira, o candomblé, e ele nasce da união de vários povos, de várias etnias diferentes, escravizados chegaram no Brasil, okay? Desses homens e mulheres, crianças que foram extraídos do país deles de origem e trazidos para o Brasil. Vinham de lugares diferentes, de várias zonas diferentes, e cada um com uma crença, com a sua própria religião, que era um pouco a religião do candomblé, é muito parecida com a dos antigos romanos, que eles acreditavam na força do poder da natureza. Deus e o diabo vivem dentro de você. Não tem o diabo na cultura africana, na cultura do candomblé. Não existe o diabo. Sim, existe, mas ele é uma metáfora que está dentro de você. Aquela voz interior que nós temos, do bem e do mal. Deus e o diabo está dentro da gente. Então, o que acontece? Vindo de vários lugares diferentes da África e com essa cultura animista, que é ligada à natureza, daí vem o deus do fogo, Xangô, o fogo da justiça, Iemanjá, a rainha dos oceanos e a mãe de todos os orixás, Exu, o senhor das estradas, o mensageiro entre o homem e a espiritualidade, entre o céu e a terra. E é isso. Chegando no Brasil e sendo quase que forçado a banir a própria cultura para acreditar na cultura trazida pelos europeus, que é a primeira, assim que os europeus colocaram o pé no que hoje nós chamamos de Brasil, na terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, hoje chamamos de Brasil, na primeira viagem vieram só os descobridores, Pedro Cabral e, digamos, a sua trupe. Na segunda viagem eles já trouxeram o padre, já começaram a exorcizar o que eles chamavam de cultura pagã. Tanto a cultura dos indígenas como a cultura africana. Porque não existia o batismo, é isso? Não é que não existia o batismo. Digamos que a cultura africana é muito mais antiga. Não? Os primeiros reinos da história, onde é que nós estamos? São coisas de 5.000 anos atrás e muito mais no Egito,
Não, a primeira rainha da história. O catolicismo chegou muito depois A rainha disso, de Sabá. né? A rainha de Sabá vem no Egito e os gregos e troianos, eles iam para o Egito para ter um contato com a espiritualidade que até então eles não tinham. Eles iam a história do chá, que hoje não na Inglaterra, o chá das 5 da tarde. Era uma cultura egipciana. Era uma cultura etíope. Eles implantaram, eles descobriram toda essa cultura, todo esse mito dos orixás e de várias entidades que eram cultuadas e são cultuadas na África. E dali eles fizeram a ideia deles para a cultura grega, onde vem Poseidon e vem todos esses outros deuses. Esses deuses são relacionados já com aqueles deuses lá. Mas para banir esses deuses e valorizar o deles, eles precisavam inventar esse diabo, esse deus, esse medo. E as culturas africanas, para não morrer, vindo cada uma de um lugar, da Angola, do Guiné-Bissau, da Nigéria, do Togo, eles precisaram se unir. Todas essas culturas se uniram para formar uma única cultura e dar o maior exemplo de união da história para mim. Porque esses povos se juntaram, deixaram que os católicos acreditassem que no dia 4 de outubro, no dia 4 de dezembro, eles iam lá para pregar para Santa Bárbara, e na verdade eles estavam pregando para a santa de origem africana, que era Yansan, que é Yansan. Dia 4 de dezembro, na Igreja Católica, é festejado em Yansan, a protetora do Corpo de Bombeiro, dos marinheiros, eles usam todos verdes, os salva-mar, não? Do Corpo de Bombeiro. Em relação a isso, os africanos faziam todo um outro ritual, mas fazendo acreditar aos católicos que eles estavam fazendo todo aquele ritual para Santa Bárbara. Na verdade, eles estavam fazendo para Yansan, a Senhora dos Ventos. Então, eles fazem isso com todas as outras entidades católicas da igreja. A Nossa Senhora, não? A Imaculada e Iemanjá. Então, é essa união de todas essas entidades, de todos esses povos africanos que criam o candomblé, dentro de uma única cultura, dentro de um único ciclo. Até então, quem vinha da Nigéria acreditava em Iemanjá, quem vinha do Guiné-Bissau talvez acreditasse em um outro. E assim as várias etnias, os vários povos tinham o seu protetor. Não como no Rio. Quem é o protetor do Rio de Janeiro? São Jorge. E quem é São Jorge? Ogum. Dentro de tudo isso, dentro de toda essa riqueza cultural, eles se uniram como povo e fez uma única cultura, que é a cultura do candomblé. Em Cuba, passou por esse mesmo processo. Em Cuba, o que nós chamamos no Brasil de candomblé, em Cuba é chamado de santeria. No Haiti é chamado de voodoo. É a mesma cultura, que essa cultura vem muito ligada, como eu disse antes, à natureza, ao ritmo, à música, à musicalidade, à terra, tudo isso. Não tinha essa coisa do Deus, dessa Bíblia, e eu sou indignado com isso, não com a religião católica, mas com a interpretação que eles fazem do livro, da Bíblia. Qual o último livro que você leu? Não é que precisa você me dizer o nome do livro, mas só para uma pergunta que agora eu faço uma pergunta. Você precisou de alguém para fazer uma interpretação do livro? Isso é uma coisa que a gente faz quando a gente vai para a escola, nos primeiros anos de escola, interpretação de texto. Ainda hoje tem alguém que quer te ensinar e te explicar a interpretar a Bíblia. Por quê? E daí que nascem tantas outras religiões, né? Que cada um quer interpretar. Porque precisa passar por um processo de lavagem do cérebro. Eu preciso dizer para você qual é a minha visão da Bíblia para poder deixar em sua cabeça essa visão que é a minha da Bíblia. Eu sou indignado com essa coisa. Não com a Bíblia, não tenho nada a ver com a Bíblia. Não tenho um problema com a Bíblia nem com a religião. Cada religião... No mundo tem várias religiões, cada um com a sua. Eu respeito isso. Eu queria que eles respeitassem as outras religiões. E no candomblé não existe. Você nunca vai bater ninguém na sua porta e você perguntar quem é. Senão você é a mãe de santo. Eu vim aqui porque eu vou tirar o Exu de sua casa. Não existe. Por que eles têm que ser... Eu senti lá de casa que o trem tava bom. Por que eles têm que se impor assim? Hoje, como hoje, a gente já viu muitos famosos já falando da religião, que é o
o candomblé, né? Antes você não via isso. É porque antigamente as pessoas tinham medo de ser. Quando eu cheguei aqui não se De se falava de expor, candomblé. é. Quando eu cheguei aqui nem se falava. Hoje já tem vários, Já tem tem. vários terreiros de candomblé. Tem várias pessoas que assumem de ser do candomblé, que se vestem como pessoas de candomblé, até mesmo italianos. Mas a coisa que mais me impressiona de todo esse processo é que eles fizeram tanto, demonizaram tanto a cultura, Pois é. que hoje as igrejas estão cheias de descendentes afros e os candomblé estão cheios de brancos. Mudaram a ordem das coisas. Mas você acha que isso tudo foi porque vinha da África, eram negros? Ou... Exato. Sim, era a união de tudo isso. Era porque era da África, eles precisavam demonizar a cultura africana para dar força à cultura do Vaticano. Eles não podiam ser o império e ser aquilo que eles são hoje, o Vaticano, os donos do mundo, se eles não demonizassem a cultura africana. Porque o maior continente, a maior força cultural... eles, né? Porque eles não poderiam dar força para vocês, né? A força tem que ficar, o poder na mão deles, exatamente, né? e de consequência, eles demonizaram as culturas africanas e se ponderaram, entraram com a gambateza, como se diz em italiano, não com o pé mesmo, com o pezão, na cultura africana para demonizar essa cultura. E eles ainda fazem isso até hoje. É muito raro você ouvir falar da cultura africana de maneira positiva. É tanto que a gente falando disso, né? Todos dizem que Cleópatra era preta, né? Era negra. Mudaram toda a história porque dizem que ela enfeitiçou Júlio César, né? Jesus era hebreu. Então, Como hebreu, não podia ser loiro, como eu vejo, com os olhos azuis, nessa foto que eu vejo por aí, Pois dizendo é. que era Jesus, que é Jesus. E aí entra aquela coisa que você falou da interpretação da Bíblia, né? Como eles querem que a gente veja. Que a gente as veja coisas. essa Bíblia. A rainha de Sabá, ela é a primeira rainha a ser citada na Bíblia. Ela é a primeira rainha a ser citada na Bíblia. Falam dela em 2 linhas, e depois vem a imposição, e ela é esquecida. Aí a gente aprende sempre na escola a cultura romana, a cultura grega, e por que nós não podemos saber um pouco mais da cultura africana e dos seus mitos? por quê? Porque não tem interesse. Vamos acreditar que o berço da civilização, o berço de tudo isso, que nós somos de descendente do macaco. Eu já tinha esses macacos. É verdade. É a África, o continente africano. E com a grande bagagem cultural, com as coisas muito bem delinhadas. O primeiro, como eu posso dizer, na época, antes ainda da colonização, já tínhamos os astrônomos, já tínhamos os cientistas, já tínhamos gente ligada à tecnologia daquele período, mas era tecnologia. Ogum, senhor do ferro, senhor do metal, é também o senhor da tecnologia. Graças a Deus, hoje em dia, no mundo mais moderno, globalizado, a gente consegue chegar sozinhos, né? E aprender. Porque, hoje a gente tem muito mais infelizmente, informações. a gente cresceu com eles colocando na nossa cabeça. E quanto menos informação você tem dos outros, de outros países, de outras culturas, Mais vai crescendo pensando que é mais tudo ali. ignorante você é, menos você pode Bem, você pode. protestar, menos você pode pedir, não para ter os seus próprios direitos. Os países mais pobres são os países onde mais a lavagem cerebral da igreja se impõe. Infelizmente. Você vê alguém por aqui na Europa, de maneira geral, muito raro que você vê alguém com a Bíblia na rua gritando como a gente vê no Brasil, dentro dos ônibus. É porque ali você pega a pessoa Não, que até não porque... tem informação, né? Você Não, vai e porque aqui explicar as isso, pessoas não. têm informação. Exato. Aqui Aí- eles já foram, os romanos, os europeus, eles já foram bombardeados pela cultura do Vaticano. Então eles já não aceitam mais, eles não aceitam mais. Se um maluco se parar no meio de uma rua, numa praça aqui em Roma, e começar a querer falar da Bíblia, como a gente pode ver em qualquer praça no Brasil, rapidinho alguém vai tirar ele dali. Eles não aceitam isso aqui. Mas quanto mais é mais pobre todo mundo, em qualquer lugar do mundo, todo mundo precisa de um aspecto espiritual para conseguir acreditar em alguma coisa. A fé. Isso é uma coisa que nasce com a gente. Então, em cada povo, os índios eles não acreditam no amanhã.
Os índios, quando você tinha uma relação com o índio, terminando a história, ele vai dizer pra você, ele vai dizer a você tchau, até a próxima. Ele diz pra você, eu não sei se a gente vai se ver mais, eu te amo, tchau. Ai, que lindo. Ele vive muito o presente. Ele vive muito o presente. Hoje. E como eu não sei se amanhã eu vou te ver, então eu te digo logo, eu te amo. Foi um prazer ter te conhecido. Quem sabe se a gente vai se ver um dia. Que seria legal se a gente também, né? Cada um vem de um jeito. E a verdade é essa que eles falam. Quem sabe se a gente vai estar aqui daqui a pouco? Que o amanhã não nos pertence. Amanhã não existe mesmo. Mas então, mas nas outras culturas, em geral, todo mundo precisa de uma coisa onde se apegar. Sim. Não porque a dificuldade do mundo são as mesmas. Alguma coisa ligada à saúde, ligada a um aspecto financeiro, ligada a um aspecto amoroso, afetivo. São os problemas que nos unem, são os mesmos. E baseado nessas dificuldades, nessas problemáticas que nós temos que nos atacar alguma coisa. Vou pedir a Deus, vou botar meu joelho no chão, vou pedir a Deus. E assim, cada um dentro da sua própria cultura. E a igreja chega de maneira muito prepotente, onde mais tem pobreza, onde mais as pessoas têm dificuldade. Eles conseguiram tomar conta do continente africano. Eles conseguiram fazer isso com Salvador, 365 igrejas. Isso me dói. Hoje, tudo que a gente vive hoje, toda coisa que a gente vive hoje no Brasil, que é um dos países mais racistas do mundo, Verdade. dos países mais racistas do mundo, é o Brasil, é diante daquilo que nós vivemos há 500 anos atrás. Nós ainda somos vítimas da escravidão, porque está tudo uma coisa implantada. Acabou a escravidão, nasce o conceito de favela. Não? Dia 13, a princesa Isabel ela não sabia o que ela estava fazendo quando ela assinou aquela porra daquela lei áurea no dia 13 de maio de 1888. Porque no dia 14 de maio começou toda uma problemática que ela não se dava nem conta. Todo negro andando pela rua, porque não tínhamos documentos, tudo perdido, tudo queimado, não tínhamos histórias, não tinha absolutamente nada. Tínhamos nas costas o genocídio dos indígenas e uma vida de massacre e chibatada nas costas. A partir daquele dia ali, todo mundo era vagabundo. Todo mundo era vagabundo. Você era pego com um pandeiro na mão, você ia pra cadeia, por vagabundagem, por vadiagem. Um capoeirista era preso. E até ontem isso, até os anos 60. Até os anos 60 tinha isso. Hoje é a coisa mais vendida no mundo. Não, samba é fantástico. Brasil, meu Brasil brasileiro. Mas até ontem tudo isso era proibido. E a gente ainda vive os efeitos disso. Eles tinham um projeto em 1911, um grande estudioso do Brasil, um intelectual do momento, ele veio para um congresso na Inglaterra para mostrar a tese dele. Ele era de origem portuguesa, já tinha nascido e estudado no Brasil, filósofo, graduado. Ele veio mostrar uma tese num congresso na Inglaterra. A tese dele era 1911. A tese dele era que até o ano 2000, quer dizer, eles tinham 89 anos, para embranquecer aquele continente. Não entendi. Sim. É bem isso mesmo. Na 1911, a maior 90% da população do Brasil era de negros. 90% da população do Brasil. Hoje é uns 55%, em Salvador 70%. Ok? Eram todos negros. Os que não eram negros eram chamados capitões, eram os donos dos canaviais, os escravocratas, eram eles. E eram uma grande minoria, eram 10%. Todo o resto era quem tinha construído essas 365 igrejas, os grandes castelos e todo o império, com o trabalho braçal. Quando acabou a escravidão, esse cara veio, depois de que era quanto já 20 anos, 1888 até 2011, ele conseguiu elaborar esse projeto e fortificar essa ideia que até o ano 2000 eles tinham 89 anos para exterminar os negros e, de consequência, ter uma população só de brancos. A partir desse momento, o que é que eles fazem? Já não queriam mais o trabalho negro, acabou a escravidão, então o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar os europeus, vamos trazer os holandeses, vamos trazer os italianos, os franceses, os alemães e vamos dar terra para eles e deixar eles trabalharem e cultivar essas terras
Por isso o sul do Brasil é Europa. Não. O sul do Brasil é Europa, e aquela terra foi toda dada de presente. Para branquear um espaço. Para exterminar, a ideia era... Revolução Negra. A ideia era exterminar os negros. É muito ruim falar, porque dói até falar, né? Mas é verdade. A ideia era essa, era a de gente fala de 100 anos exterminar. atrás, né? Não é que a gente tá Não. falando de tanta coisa, A né? ideia era exterminar os negros e fazer com que aquela população fosse toda branca. A ideia era essa. E eles tinham 89 anos para fazer isso. E em alguns países eles conseguiram. Exatamente. Porque o Brasil, a Argentina tinha o mesmo número da população que tinha de negros e escravizados. No Brasil, tínhamos também na Argentina. Hoje, se você for na Argentina, tem 3% da população argentina é negro. Tem 30% que são mestiços, mas que não vivem nos grandes centros urbanos. Eles conseguiram exterminar. Muitos navios foram cheios com a ideia de que voltavam para o continente africano. Esses navios nunca viraram navio fantasma, nunca chegaram em nenhuma parte. Os grandes conflitos que tiveram a partir dali, as grandes guerras que tivemos depois, os grandes conflitos de várias coisas, esses eram os primeiros combatentes. Vai, vocês na frente. Não sabe o que vai achar lá, né? Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. E assim eles exterminaram todos. E o Brasil teve essa grande divisão. O norte do Brasil ficou de origem africana e o sul do Brasil eles conseguiram fazer um pedaço da Europa, dando as terras, coisas que nós não tivemos. Nossos ancestrais, ninguém teve um pedaço de terra para poder cultivar. E isso nasce um conceito de favela, que é uma coisa importante também para citar. A favela não é um aglomerado de casas. Hoje é conhecido assim em todo mundo, mas favela era só uma planta. Sério? Favela é um arbusto. Favela é uma planta, é um desses matos. Como é esse aqui, ó? Favela é isso. E em um morro no Rio de Janeiro era cheio. Em um morro do Rio de Janeiro, penso que era um morro, não me lembro bem agora que era um morro, não quero dizer besteira. Mas um dos morros no Rio, que é onde nasce a primeira favela, depois deles terem conhecido o trajeto do ouro, que saía da Bahia passando por Minas Gerais e chega até o Rio. Ok? A famosa corrente, né? Então, passando por esse processo aí, tinha uma grande migração para o Rio de Janeiro, e ali eles se estabelecem no Rio de Janeiro e descobrem, depois do dia 14 de maio, que o único lugar que eles podiam tentar ficar era lá em cima desse morro, fazendo as casas de fortuna, essas casinhas os barraquinhos, no meio dessas grandes arbustos, para se esconder, mesmo lá em cima. Guarda que história interessante. Favela não tinha porquê. Ai, gente, agora estamos tão ignorantes. Não tinha porquê esse lugar se chamar favela assim, porque de onde vem esse nome? Favela era o nome de um arbusto. Era uma coisa assim, ó, muito alta. E atrás disso eles faziam essas casas e tentavam ainda se esconder. Não, atrás desses. Como se você estivesse num canavial, uma barraquinha lá baixinha, tá lá e passa batido. Isso era chamado favela. Depois vem dali, senão no Morro da Favela. Onde você vai encontrar a dona Sinha? Fugiu, foi pro Morro da Favela. Favela era a planta. Eu fui dar uma entrevista há um certo tempo atrás, quer dizer, me chamaram para dar uma entrevista. E quando eu cheguei lá na pauta da entrevista, a gente começou a bater um papo antes, e a pauta da entrevista era isso, porque a menina sabia que eu era brasileiro, ela tinha vindo ver o espetáculo, jornalista, tudo bem, viu, como eles chamam aqui no GG, me identificou como brasileiro, e aí acendeu essa luz nela de fazer uma entrevista com o brasileiro para falar um pouco da favela. Mas ela já veio com a ideia toda formada, que favela era um aglomerado de casas, onde tem traficantes, onde tem gente que vende droga, onde tem cocaína, papapá. A gente falou por 2 minutos, ela disse, na entrevista, acho que não vai rolar, não. Porque ela queria fazer uma outra coisa com o nome da favela. Ela queria colocar claro, em outro... todo mundo. Ela queria estereotipar ainda mais. Claro. E eu cheguei lá com outra ideia totalmente contrária, né? Você não sabia que tu é a favela? Não vem não. Não vem não, que não bate. Não vem não, que não bate. Eu já tô aqui mesmo querendo fazer esse trabalho de reverter isso, você ainda vem querer botar mais... Não, porque eu sei que na favela, como vivem essas pessoas, não tem droga, tem criminalidade, eu digo, tem como tem nos prédios também. Mas, por enquanto, vamos falar aqui, focar no que você falou aqui. Favela, vamos distorcer essa coisa aqui. Você sabe o que é favela? A gente é na favela porque vocês que tiveram as casas. Vocês que tiveram terrenos para cultivar, para fazer. Hoje tem até vinho no sul do Brasil. É verdade. Que noção.
Gente, que conversa rica. Então ali muda muita coisa. Com tudo isso, você já pensou, é uma perguntinha que a gente faz para quase todo mundo, né? Você voltaria para o Brasil? Você tem essa vontade, esse sonho? Muda constantemente essa coisa. Tem dias, tem momentos que eu digo, não, porque é que eu tô aqui. Porque de qualquer maneira você ainda passa por situações aqui que você diz, não, na minha cultura isso não acontece. Viver na Europa é bom, mas é ruim. Viver no Brasil é ruim, mas é bom. Então tem dias que você tem o peso de viver na Europa depois de 15 anos. Tem dia que pesa e você diz assim, não, eu queria jogar tudo pra cima e voltar pra minha gente. O estronço brasileiro é mais fácil de eu entender do que o estronço de um outro país, pra dizer assim, não? Desculpem os palavrões, menina, mas eu tô sendo bem eu mesmo, não é o personagem. O bom do YouTube é isso. Pode falar tudo. Então, o que acontece? Tem dias que sim e tem dias que não, porque a violência, a saúde pública, tem várias coisas ainda no nosso país que, infelizmente, depois de você ter vivido aqui, é difícil você voltar para se readaptar àquela realidade. O poder de aquisição. Aqui você tem um trabalho básico, como o mesmo trabalho que você tem aqui. Se você estivesse no Brasil, você não podia se permitir de ter as mesmas coisas. Você não pode, como você, com o trabalho aqui, né? O que eu faço aqui, trabalhando nas escolas, fazendo teatro, eu não podia me dar o direito de fazer uma viagem no ano para vir para a Europa. Eu vivendo na Europa, eu me dou o direito de fazer uma viagem no ano indo para o Brasil. Sem ser rico, sem ter nada de... Sem ter um trabalho básico. O acesso... Um telefone que todo mundo tem, um carro para você. São as coisas básicas que todo mundo tinha que ter. No Brasil, você ter aquilo é luxo. Aqui você é uma pessoa como qualquer outra que trabalha e pode se permitir de ter sua casa, pagar suas contas e se dar o luxo de ter alguns vícios. Como sentido, ter um carro e jantar fora 2 vezes na semana ou uma vez no mês, seja lá o que for. Mas aquilo que é consumo básico, a gente consegue ter sem ter que se matar. Você tem que trabalhar, que não é diferente do Brasil. O cara acorda às 5 horas da manhã, volta para casa às 9 da noite e vive como porco só para comer. A desigualdade do Brasil é imensa. É a coisa mais difícil depois de ter vivido 15 anos aqui. Porque eu aprendi a viver aqui, aprendi a ter o prazer de não deixar me faltar nada e voltar para o Brasil e ter que passar aqueles perrengues que eu passei toda a minha vida até 15 anos jovem, atrás. Agora a gente fala que já não está tanto jovem desse jeito. Tá entendendo? Então isso muda, mas tem aqueles dias de dificuldade, tem aqueles dias que você diz assim, não, hoje eu podia jogar tudo para cima e voltar para casa. Eu tenho toda a minha família tá no Brasil, eu tenho minha mãe, meu pai não, infelizmente, meu pai já nos deixou, mas eu tenho minha mãe, eu tenho uma filha, eu tenho uma neta, tenho meus irmãos, tenho meus amigos de infância. Então, de vez em quando o coração aperta, de vez em quando você passa por situações aqui que você diz, não, eu vou me embora, vou deixar tudo aí, olha o que eu tô fazendo. Mas depois, quando você vai parar para pensar, tem um lado racional e tem um lado emocional. O lado emocional diz, sim, eu vou voltar pro Brasil. O lado racional diz, não. E a respeito de tudo que está acontecendo agora no Brasil? Porque o Brasil está em um período muito... A gente está vivendo umas consequências dos erros do passado ainda. A gente está conseguindo ainda estar vivendo isso, um momento político, um momento de intolerância religiosa. Tudo isso foi causado pela migração, pela escravidão. Tudo isso foi causado pela escravidão. Por 500 anos o Brasil teve na mão dos portugueses, na mão dos europeus. Só foi passado sempre de família em família o poder no Brasil. Desde Cabral, nunca foi nosso. Tinha uma música de Raul Seixas que dizia muito bem claro, nós não vamos, a solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom aqui, assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. E o Brasil já foi vendido, não é que ele foi alugado, ele foi vendido, ele foi dado. Ele foi sempre gestido pelos europeus, com a cultura escravocrata. Não, a gente não vai mudar isso com nenhum outro presidente em 4 anos. Eu sou L a vida toda, sou Lula a vida toda e não consigo entender como ainda tem brasileiros que não conseguem ver o que Lula fez, com todos os defeitos que ele pode ter, com todos os erros que ele também pode ter, mas que ainda vem a defender um Bolsonaro da situação, que foi um ex-militar, um cara que matou gente, que mandou matar gente. Mas o Brasil é isso, o Brasil foi passado o poder assim na mão desses caras, de um para o outro, dentro da mesma família, por 500 anos que a gente vem vivendo isso.
E que ali é por a normalidade. Porque a gente foi crescida com essa normalidade na nossa cabeça. Sim, né? sim. Tudo que eles colocaram, não tem pra onde fugir. São efeitos ainda colaterais. O que a gente está vivendo hoje, ainda a nível político, a nível de intolerância religiosa, a nível de preconceito, a nível... Intolerância cultural mesmo, né? Intolerância cultural, intolerância religiosa, intolerância de desnível social. A pessoa que apenas ganhou um poder, um pouco mais, já começa a olhar o outro para assim. A mulher, a família que consegue se permitir, consegue se dar o prazer de ter uma pessoa que ajuda ela nos afazeres de casa, já começa a ser chamada de empregada. Não é uma pessoa que te ajuda, já é uma pessoa que é empregada. Tinha todo esse conceito. Pra trabalhar na sua casa tem que ter uniforme. Já tem todo esse... É muito escravocrata isso como ideia. É muito imperialista isso como raciocínio, não? E teve, sem falar no patriarcado que nós temos. Essa cultura do machismo. Nós temos uma cultura do machismo. Incrível, muito grande. Cultura do machismo. Muito grande mesmo. Homem não chora. Exatamente. Homem pode tudo, mulher não pode nada. Homem não pode vestir rosa. Coisa de homem, coisa de mulher. Tá entendendo? Essa frase é a primeira, mais antiga. Você não pode brincar com ele porque ele é homem, você é mulher. Quando você é criança, você cresce isso. Ou você não pode brincar com boneca porque você é homem, não pode brincar com panelinhas, você tem que ter o seu carrinho, tem que ter aquela coisa ali do trator. O que é isso? São ainda efeitos dos erros do passado, daquilo que foi a criação do nosso chamado país hoje, nosso chamado Brasil. Os erros estão lá e depois de 500 anos é muito complicado tirar toda a sujeira que esses caras fizeram e estão fazendo ainda. É uma coisa complicada. E vai durar muito. Sim. Hoje a gente não teve podcast, não. Hoje a gente teve aula, né, amiga? E ó, eu queria, antes a gente tava falando do local onde vocês fazem... Do Spin Time. Isso. Do Spin Time, onde tem um teatro. Porque como você falou que é uma associação, claro que a associação vive de ajuda, tem né? várias, são várias associações dentro. Digamos que o Spin Time é aquela que... Spin Time é aquela que já trabalhava na Itália, já era conhecida na Itália, que reivindicando os direitos à moradia das pessoas que não tinham casa, que foram colocadas para fora de casa porque tinham tempo sem pagar aluguel, por vários motivos. Mas seja italiano como estrangeiro? Sim, italianos, estrangeiros, lá tem de tudo. Tem italianos, muitos italianos, tem muitos italianos que estão numa situação... Não é só imigrado. Não. Infelizmente, não. Tem muita gente por vários motivos, porque perderam o emprego, porque perdeu a família, por vários motivos, e se encontraram na rua. Então, digamos que o Spin Time já era conhecido por isso. E o Spin Time é a cabeça, digamos que é o motor de tudo isso para chegar num prédio abandonado e ocupar. Chega o Spin Time. Depois do Spin Time, chegam várias outras associações. Tem 3 ou 4 grupos de teatro. Tem um auditório dentro desse prédio, tem um auditório onde eles faziam as palestras, onde eles faziam as conferências, que foi transformado num teatro. E nem todo teatro em Roma tem aquele áudio, aquela acústica. É fantástico, é lindo. Maravilhoso. Pra quem, gente, vamos lá, vamos deixar depois subir esse vídeo aqui. Dia 23, próxima terça-feira, dia 23 de maio, às 21 horas, temos o espetáculo do grupo de teatro Roma Negra, Laroyer Exu, o Príncipe do Gueto, às 21 horas, Via de Santa Cruz, em Jerusalém, número 55, Manzoni, Roma. A pergunta você faz em italiano ou em português? Eu faço um pouco de tudo. Geralmente no meu espetáculo tem as duas línguas. Tem algumas coisas atingir todo mundo. Eu consigo atingir todo mundo e tem algumas coisas que não consigo traduzir. Tem algumas coisas que eu penso em italiano. Né? E eu uso muito alguns textos de algumas músicas também, que não são o samba tradicional que as pessoas conhecem, que tem uma outra história, que tem uma poesia dentro, que tem uma coisa já que reivindica os nossos direitos. Então eu trago muito isso também. E tem coisas que você não pode traduzir porque perde todo o seu poder. Perde todo o poder mesmo.
de gramática, de interação você não pode traduzir algumas coisas do italiano para o Brasil, que se perde. Algumas coisas, se você for traduzir de uma língua para outra, perde o senso e aí não chega com a mesma força. Então eu faço muita coisa também, tem muita coisa em português, mas tem que ter o italiano, que é para ser entendido a 360 graus, porque o brasileiro que está aqui, ele já fala o italiano, mas o italiano que nunca foi no Brasil, ele precisa, e estamos na Itália, eu tenho que respeitar esse aspecto, mas sem deixar de dar minha dose no GG, como eles chamam. Então, gente, é acessível para todo mundo. Bora lá. Sim, para as crianças. Geralmente os espetáculos são abertos para crianças também. Eu tento trazer também uma linguagem onde não tenham problema se for crianças. Se tiver crianças, não tem um problema que eles venham assistir. Eu tento manter essa coisa de não dizer palavrões, de não dizer coisas de manter aquele nível de um espetáculo, aquela linguagem que seja aberta também para as crianças, porque é importante. Eu quero passar a mensagem para os adultos, mas para as novas gerações também. Nosso futuro, né? Exatamente. Então eu preciso manter essa coisa assim. 23 de maio. 23 de maio, terça-feira, martedì. Martedì, 23. A hora de 21. Às 21, às 9 da noite. Às 9 da noite. Vamos lá prestigiar. Comunidade brasileira. Agora que a Natália falou disso. Estava esperando ela fazer essa perguntinha para você. Comunidade brasileira para você aqui em Roma. Como é que você me descreve a união brasileira que tem aqui? Descrever a união do povo brasileiro? Então, tua união eu vou procurar. Ele parou. Então, a união eu vou procurar. A união é uma palavra muito, muito complexa. É muito relativo. O brasileiro, eu adoro o brasileiro. Eu gosto muito do meu povo, gosto de estar junto com o meu povo, mas escuto muitos brasileiros. Claro isso, hein, gente? Mas escuto muitos brasileiros que já estão aqui há tempo, que não querem contato com o brasileiro, que se escondem da cultura brasileira, que querem estar com os europeus de forma geral. Cada um tem os seus motivos. Eu gosto de estar na cultura brasileira, eu gosto de estar com o povo brasileiro, a doses, porque eu preciso absorver dessa cultura local também, eu preciso conhecer para saber sempre mais, então eu preciso trafecar, eu preciso me botar no meio da multidão, e isso é a Itália. Eu estou na Itália. Mas povo brasileiro, se tivesse aqui um 30% daquela união que tiveram os nossos ancestrais africanos, que eu disse que se uniram e teve a maior ato de união da história, para mim foi aquilo ali. Se nós tivéssemos hoje 30% daquilo ali, éramos uma bomba, a maior potência do mundo, se nós tivéssemos isso. Mas infelizmente não. O brasileiro tem muito essa coisa de cada um olha por si, pelo seu próprio interesse, para resolver as suas próprias dificuldades. Vivendo na Europa, os tempos e o ritmo é um outro. Falta um pouco de união. Um pouco? Falta um pouco de união. Vamos dizer um pouco. Um pouco, pois a gente pode... Porque de grão em grão a galinha enche o papo, né? É complicado porque nós somos muito orgulhosos. O que a gente fala com orgulho? Não sei. Nós somos muito orgulhosos, queremos ser muito, muito independente, às vezes estamos sofrendo e não queremos que o outro se dê conta do que nós estamos passando, das nossas dificuldades, e isso eu penso que causa um pouco desse distanciamento e dessa coisa que talvez quem está ainda no território brasileiro tenha mais essa união ainda se conserva um pouco mais desse aspecto, né? Vivendo na Europa, eu acho que cada um vem muito com uma ideia, com um propósito, que depois muito se transforma em frustrações, e isso cria uma ruptura, uma distância, uma desunião até. E isso, para mim, é uma coisa muito triste, mas é assim, eu tento me dar com isso e não perder a minha identidade no meio dos brasileiros. Eu tento ser esse elo e tá ali e tentar, falando da nossa cultura, pode ser um mecanismo que funcione para a gente estar um pouco mais junto, respeitar mais um ou outro. Exatamente. Respeitar muito mais um ou outro, respeitar o espaço e
e a ideia do outro, não sem precisar virar sempre um conflito, porque você tem um partido político e eu gosto do outro. Ou você tem uma dissidência religiosa, eu tenho uma outra, e isso virar um conflito, isso virar polêmica de Facebook, de internet. Falar nunca mais na vida. Te expulsam dos grupos. Tá entendendo? Aí coitadinho, expulsou ela dos grupos. Isso Não, mentira, você que sai, amiga. Isso é uma coisa que causa tristeza, mas eu tento me dar com isso e não deixar me abater. Eu tento viver no meio disso e com as pessoas que estão mais próximas, tentar mudar isso, tentar ser e ter a coletividade. Eu gosto muito da coisa da coletividade, porque onde eu posso chegar sozinho, eu posso chegar com mais força se eu chegar junto com alguém que tá com a mesma determinação e a mesma vontade que eu. E tem gente que está aberta a isso, e o exemplo disso é o grupo de teatro, que a grande maioria são brasileiros, temos italianos também no grupo, temos uma argentina, mas eu encontrei isso de brasileiros que pensavam um pouco como eu, que pensa como vocês também, e sentiu a falta dessa relação com o Brasil, dessa relação sincera com o Brasil e com o que a gente faz, e contar nossa história de maneira sincera e verdadeira, e fazer com que isso tente funcionar para ser um vínculo, não uma coisa que nos una um pouco mais. É um processo, é trabalho um dia depois do outro. É uma coisa ainda que a gente vamos ter que trabalhar ainda um pouco nesse aspecto aí. Eu acho que o teu trabalho é um pouquinho parecido com o nosso, né, Natália? As pessoas vê só a peça montada, mas não vê o que tem por trás da peça, né? Os trabalhos que são feitos que tem um bastidor, ninguém sabe o que acontece, Exato. não quando a câmera tá desligada. Como é? É complicado trabalhar com as emoções. Eu faço muito um tipo de teatro que é muito experimental também, no sentido, eu não trago livros, eu não venho com livros, eu nunca levo livro para dentro da sala de aula, no sentido que o que eu faço, eu tento sempre tirar a sua própria história. Depois ela pode ser interpretada de maneira mais doce, porque agora eu estou me despindo aqui, contando um pouco da minha história para vocês. Então, se a mesma pessoa que tem uma história como a minha, mas ela não se sente à vontade de contar essa história dessa mesma maneira, para que todo mundo saiba disso, que eu em primeira pessoa tive determinadas dificuldades, passei por certos perrengues, então a gente vai moldar essa história de maneira que possa parecer uma coisa de fantasia. Não, tinha uma vez. Era uma vez, não. Então eu tento sempre encontrar esse mecanismo de fazer com que a história, que o que a gente vai levar para o público, independente dessa coisa dos orixás ou da cultura brasileira, mas que seja uma coisa que você viveu, que você sente, e isso chega no público. Se eu sentar aqui para a gente bater um papo e eu for fazer um personagem, chega para quem está ouvindo isso. Se você for verdadeiro... Você também já entendeu, né, amiga, fazendo esse pod. E isso é teatro. Chega na gente também, a outra pessoa que estaria assistindo. Isso é teatro. O teatro é uma outra dimensão da vida. Eu costumo dizer sempre isso, eu penso assim. O teatro é uma dimensão da nossa vida, que você pode dimensionar para o menor ou pode dimensionar ela para um muito maior. Então, é um dia depois do outro. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história que é interessante. Todo mundo tem uma história que era triste, que depois a gente pode rir em cima dela. Depois que você já passou o momento da dor, aí você diz, porra nenhuma, eu vou dar risada, no final eu acabei me divertindo. Então, eu tento muito isso, essa relação da verdade da própria história de cada pessoa. Falando dos orixás, eu digo como é a minha relação com os orixás, como é que eu posso fazer isso sem entrar muito no mecanismo religioso, eu posso trazer essa minha experiência, com essa minha identidade, essa minha bagagem cultural, mas sem fazer um personagem, sendo eu mesmo, sendo sincero, sendo eu mesmo, trabalhando com minhas emoções, preparando elas para quando eu levar ela para o público, eu não venha sentir, não vá sofrer com isso. Eu tento fazer a mesma coisa com as pessoas com que eu me relaciono. Todo mundo tem uma história que é interessante. E isso é teatro. Todo mundo faz teatro. Muitas vezes você diz, você já fez teatro? Não, nunca fiz teatro. Você já fez teatro. Quando você está se arrumando para ir fazer uma entrevista de trabalho, você começa a fazer teatro. Você já está se envolvendo, já Sim. está pensando o que você vai ser ali, como você vai se comportar. Como você vai se comportar, você se imposta de outra maneira. Você já se imposta de outra maneira. Isso é teatro. Mas essa coisa do teatro que a gente faz de maneira espontânea,
a gente trabalhar em cima disso para poder levar um material audiovisivo para o público. O teu papel mais difícil, assim, no teatro? Um personagem, né? Personagem mais difícil. Uau! O mais difícil foi aquele que eu morri, que eu falei antes para vocês, que é um personagem que ele morria durante o barco, durante a viagem, durante a travessia da África para chegar aqui. Esse foi o mais difícil, mas o que eu achei mais interessante, o que eu mais me relacionei de maneira 360 graus, que eu aprendi muito, foi Foti. Foti foi um personagem que contava a história do primeiro imigrante de origem africana que tentou viver e trabalhar como artista na França, ainda no século XVII, um imigrante francês. Tem um vídeo, eu ganhei o DVD no meu aniversário, eu ganhei o DVD desse filme, é um filme Perquê Foti e Chocolat, o nome do filme, que é o mesmo ator que fez Quase Amiche. Vocês viram Quase Amiche? Sim. O negão africano. Sim. Que leva o cara na cadeira de rodas. Sim. Antes daquele filme ali, tem esse filme, Mr. Chocolat. Mr. Chocolat, né? Não é Porque Foti Chocolat, é Mr. Chocolat. Ele protagoniza nesse espetáculo junto com o neto de Charlie Chaplin. Oh, que espetáculo. São eles dois, e são dois Clau. Clau Augusto e Clau Nero. Clau Preto, né? Bora lá ver o vídeo, bora lá ver esse filme. E nós fizemos uma adaptação, eu e uma outra amiga, atora também, atriz, nós fizemos a readaptação desse espetáculo para os dias atuais. E o que é a história desse espetáculo? Ele era um africano, como africano, ele era o cara que tomava tapa o tempo todo no espetáculo. Sabe esses caras bufão, super... O bobo da corte. O bobo da corte. Todo o espetáculo, ele entrava com um macaco, tipo com um chimpanzé na mão, e depois ele se mimetizava no pano do chimpanzé. Ele passava todo o tempo tirando mão de macaco. E isso fazia o público se divertir. E aí, quando ele tentava dizer alguma coisa, o protagonista, junto com ele, dava tapa na cara dele, dava chute na bunda. E isso fazia o público se divertir. E eles ficaram muito famosos com isso. Mas chega um certo momento que ele diz, não, eu sou um artista. E eu não quero só fazer esse papel de bobo da corte, que tá sempre tomando tapa e tal. E o outro dizia para ele, não, mas a coisa funciona, a gente tá ganhando dinheiro, você tá famoso com isso. Mas ele não tinha nem documentos. Ele não tinha nem um permisso de sojourno ainda. Mas a fama já estava, ele tinha um trabalho, já era famoso e tal. Mas, pessoalmente, ele ainda não estava satisfeito, porque ele estava se sentindo usado pela cultura dos brancos. Que é verdade, né? Exatamente. Aí começa a mudar tudo dentro dessa história. Ele começa a forçar o cara a querer mudar. Ele queria ser aquele que batia, não aquele que apanhava. E aí o cara sempre dizendo ele que não, sempre dizendo que não, mas diante de um dia no espetáculo ele começa a bater. E quando ele bate no cara, o público primeiro ficou assim sem entender nada, mas depois o público deu risada também. Aí ele disse, viu que funciona? Aí ele começa a mudar a história dele. Ele começa a ter consciência do que ele é e da força que ele tem, do que ele pode fazer, e aí muda tudo. E nós fizemos a adaptação desse espetáculo, todo em italiano, onde eu contava também dentro desse espetáculo um pouco a história de Zumbi dos Palmares, a história do que é o dia 20 de novembro, que nós chamamos o Dia Internacional da Consciência Negra. Então eu entrava um pouco nisso. E tinha esse momento dessa revolta também, porque eu também tomava 3 tapas na cara, mas no final era eu que dava um também, que valia por 3. Sem dúvida, dói muito mais, né? Que era também que valia por 3, e isso foi um espetáculo que marcou muito para mim, porque foi minha primeira experiência com um palhaço, e eu tinha essa coisa de que um palhaço não era um ator. Infelizmente, eu tinha ainda essa concepção, e eu digo, não, eu sou um ator, eu não sou um palhaço. E digamos que daí mudou muito minha ideia, que você não vai ser nunca um ator se você não tiver o seu próprio palhaço. Se você não conhecer o seu próprio palhaço, ainda falta alguma coisa no seu universo de ser ator. E dali eu conheci meu palhaço, dali eu conheci um pedaço de mim que eu ainda não conhecia, e foi muito interessante isso para mim. Que eu entrei com medo, na verdade, tem que fazer palhaçada. Eu tinha uma certa restrição. Eu tinha uma certa restrição, preconceito a essa coisa. E, na verdade, eu descobri que o trabalho do palhaço é muito, muito importante para
para o processo de um ator. Que bonito. Isso foi muito interessante para mim. Perché Fouti Chocolat. O espetáculo é que a gente girou um pouco, fomos por aí em giro, foi muito interessante. Me deu satisfação também, mas eu vou levar, vai ser uma coisa que eu vou ter sempre comigo. Vamos prestigiar, gente. Isso. Que história, gente. Olha, eu queria dizer só uma coisa. Depois que a gente começou esse podcast, eu tô aprendendo muito. Aprendendo, absorvendo também. Aprendendo a lidar com certas situações, com certas pessoas também. Depois que a gente começou, teve muita coisa. Muito. Sim. É o que eu tava dizendo antes, você trabalhar com o sentimento humano. Querendo ou não, você entrou na minha intimidade numa coisa que são sentimentos mesmo. É muito diferente daquela relação de a gente se encontrar num bar. Oi, meninas, vai comentar um beijo aqui. Vai tomar uma cerveja assim, toma aquela cerveja e a gente não se conhece. Numa relação assim, de uma hora a gente falou de tanta coisa, a gente trocou tanta informação, que a gente entrou em mais profundidade. A gente, a partir disso aqui, você conhece muito mais de mim e eu conheço muito mais de vocês também. Ao contrário de pessoas que eu conheço aqui há 15 anos, mas a gente nunca teve uma conversa nesse nível, assim, aberta, de profundidade. Então você não conhece bem essa pessoa. Você conhece superficialmente. E isso é trabalhar com as emoções. Quando eu digo muito isso, eu não trabalho só com teatro, eu trabalho com as emoções. Trabalho com a emoção do ser humano. E isso te capacita para você mesmo. Você trabalhar com a emoção das outras pessoas te dá muito a respeito das nossas próprias emoções e como trabalhar em relação com as pessoas, de consequência. Quando a gente começou, eu falei, Natália, sabe quantas pessoas em Roma tem história que não são famosos? Cada pessoa que você encontrar, todo mundo tem uma história. E toda história é interessante. Todas. Ela é bem alguma coisa talvez seja mais interessante para mim, outra mais interessante para você, mas toda a história é interessante. Todo mundo tem um percurso de vida, todo mundo tem uma coisa que ficou para trás que é interessante. É nisso aí que é baseado o meu trabalho. Numa coisa interessante, positiva, que pode ter cada pessoa, que tem por trás de cada pessoa, ou daquela coisa negativa que a gente vai procurar o positivo que teve dentro daquela coisa, daquela negatividade. Tem tudo que acontece, eu acredito que tem um porquê. Então, aquela coisa, a topada que eu tomei 5 minutos atrás, talvez não momentos, caralho, essa coisa. Teve um porquê aquela topada. Talvez aquela topada era para evitar... Aconteceu quando você saiu de casa. Foi. Se a gente ficou 3 segundos mais parada, talvez foi porque tinha que evitar alguma coisa no meio do caminho. Exatamente. Como todo o processo está acontecendo com a gente, né? Tem tanto empecilhos. Sim. Aquelas pedrinhas, né? Mas é isso aí. As famosas pedrinhas da Sueli. Aquelas que talvez vão ser aquelas que vão te fazer chegar e realizar. Gente, nosso projeto é um projeto de amor, para as pessoas contarem a história delas, divulgar o trabalho, dar força para o imigrante aqui, né? Porque a gente, por mais que tá às vezes muito junto, a gente tá sozinho. Porque a gente vivendo no outro lugar, a gente se sente sozinho. Então, se você se sente de contar a sua história, se você conhece alguém, vem entre em contato com a gente, vamos dividir, vamos compartilhar amor. Isso é união. Experiências, né? Isso é união, é isso que a gente está querendo. Imagina, olha o tanto que a gente aprendeu aqui hoje, né, amiga? Meu Deus. Eu fico pensando, tem gente que ontem, esses dias eu encontrei, eu vou falar nome não, tá tranquila. Uma amiga minha parou e falou assim, eu não tô entendendo o que essa Lília tá fazendo esse trem, não? Vocês não têm nada que fazer da vida, não? Eu falei, olha, que a gente tem que fazer, a gente tem muito, né? Mas é porque talvez não chega. É uma coisa a mais. Talvez não chega nas pessoas o nosso, né? O seu objetivo, o que tem por trás da ideia de vocês. É um processo, é lento. Vai tranquilinha, vai com calma e continua a pé na tábua que mas o que os frutos vêm depois. Exato. Mas o que as pessoas acham é que a gente está fazendo isso para aparecer. Não. A gente está fazendo isso porque a gente quer aprender também. Sim, claro. Hoje, olha, pode até não parecer, gente, mas eu estou muito emocionada. O que eu aprendi hoje, eu vou levar para minha vida toda. E são coisas que a gente não aprendeu na vida inteira. A gente está falando de coisas de onde que a gente veio, o que a gente viveu. A gente está rodeado disso e não sabe. Das ancestrais. Entendeu? Das nossas vidas passadas. Exato. Então, olha o que eu aprendi hoje. Olha, eu já vou
ligar o gatilhozinho Você aqui. amanhã você já tá pensando de outro jeito, né? Sim, mas isso é muito importante, a relação com o outro é isso, nos dá a possibilidade de conhecer um pouco mais da gente mesmo. Então, gente, vem aprender com a gente, vem aprender com o nosso convidado, vem participar com o nosso projeto, né? Que está Isso. sendo feito com tanto carinho, né, amiga? E por trás tem pessoas também, né? Tem os meninos. Sim, com certeza. E parabéns para vocês por essa iniciativa, porque é uma coisa que eu já pensei em fazer. Eu já pensei em fazer um podcast, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo e no final eu digo, já tenho muita coisa para fazer, não vou botar mais essa coisa nas minhas costas, não. Mas é muito interessante isso. Primeiro porque dá espaço e dá voz a quem não tem. E é interessante, isso pode ser um mecanismo que pode funcionar para muita gente. Tem gente aqui que precisa mesmo divulgar um pouco mais o trabalho, tem gente que precisa contar a própria história para sofrer um pouco menos. Exatamente. Quantas ligações a gente está fazendo com pessoas que vêm aqui sim, e bater depois um papo, encontra outras. Tá bater um papo já é liberatório. Bater um papo já é liberatório. Bater um papo numa situação amigável e contar um pouco da sua história aqui, quem sabe pode ser de exemplo para outras pessoas. É legal, parabéns para você. Essa ideia de podcast nasce durante a pandemia. Exato. E foi muito focado com os grandes nomes, artistas de fama, e as pessoas criaram essa expectativa que um podcast, então eu vou ouvir hoje a Madonna, hoje a Madonna é convidada, não é alguém da família Jackson é convidado, não, o presidente vem hoje fazer a fuleiragem dele aqui. As pessoas vêm muito por aí, e como sempre, esquecem que tem muitas pessoas com muita coisa interessante também, e que não é desse mundo do glamour, da fama, de tudo isso. Coisa que eu não quero. Eu não quero glamour, não quero fama, eu quero... voz. Eu quero ter voz. Eu também não quero fama, eu quero ter voz. Eu quero ter voz, eu quero ter consciência de quem eu sou e do meu papel dentro da sociedade, do que eu posso fazer de melhor para mim e para quem está do meu lado, ser uma pessoa melhor a cada dia, mas sem nenhuma pretensão de ser famoso, porque depois acaba a sua vida. Exatamente. Acaba a sua vida. A fama, junto com a fama, vem toda uma série de coisas que te tira a sua própria liberdade. Você vai ser um escravo da fama. Exato. Acaba sendo escravo da fama. Eu quero manter isso. Eu quero ter o meu trabalho, não deixar faltar nada e poder dizer aquilo que me incomoda no teatro. Mesmo já tendo feito algumas coisas no cinema, alguma coisa assim, mas eu me limito a fazer de vez em quando alguma coisa sem ter que entrar nesse mundo do glamour da televisão, porque é um outro mecanismo. Eu quero trabalhar com teatro, onde tudo acontece ali, onde eu me relaciono com o público. É um outro tipo de energia, outro tipo de sensação. Nada de fama. Nada de fama. Gente, olha, a gente vai ter que terminar, né? Porque eu acho que tem que voltar pro trabalho dele. E a gente também trabalha, tá, gente? Vocês pensam que a gente é bonita? A gente também trabalha. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Deixar uma mensagem para os brasileiros, para os imigrantes, para a galera que ainda tem que tá vindo para um mundo diferente, tem muito que aprender. Direto do hospício que chamam de favela. Aqui mais um maluco que não acredita em novela. Se a vida é bela, na tela tudo bem. Quem é louco como eu, veste a camisa de força também. A minha loucura é simples de ser compreendida. Me transformaram em canibal preto suicida. Enquanto o Mauricinho te humilha, te mata, o verdadeiro ladrão usa terno e gravata. Ele não manuseia fuzil nem escopeta. Mata milhões de seres humanos só com uma caneta. Ele não vai preso e fica impune. E se por acaso for condenado, fica em cela separada, com televisão, frigobar e água gelada. A sociedade faz questão de não entender. Disco 90 e manda os homens nos prender. O sociólogo me ouve e fica puto. Diz que esse bagulho de rap é coisa de maluco. Ignorante, analfabeto e sem cultura. Diz que quem é sábio com favelado nunca se mistura. Quem diria? Que sabedoria. Estudou em outro país e agora tem pavor da maioria. Obrigado, Rasta, com todo o meu coração. Eu que agradeço a vocês. Como abriu o processo. Como a gente sempre falou, gente, vou fazer a camareira, amiga. Amiga, mostrar
a roupa, Linili, viu, gente? A gente é infantil de Linili, vamos fazer propaganda já Obrigado, que a gente axé, energia Muito positiva. obrigada a E você. bom trabalho para vocês. Continuem aí nessa. Muito obrigada pela Nessa oportunidade fórmula que funciona. você deu pra gente. Muito obrigada mesmo. Eu que Muito obrigada agradeço. por dividir a sua história com a gente. Eu que agradeço, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um papo legal, gostoso. E- Pena que acabou. Mas como todo brasileiro bom acaba. Acaba Um assim, tchim-tchim. acaba bom. Vai. Exato. Ô, gente, pra quem me quer contratar como Bom, camareiro, acaba eu bom. abro melhor um filho. Ó. Champanhe pro ar que é pra abrir nossos caminhos, meninas. Saúde. Amém, que abre o caminho Saúde. nosso de Abra todo porque tá mundo. precisando. Saúde, axé. Axé pra vocês de casa aí também, ó. Tá bom. Delícia, delícia de papo, gente. Muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo. Não esquecer, Grupo Teatro Roma Negra, dia 23/5, às 21 horas. Via de Santa Cruz, em Jerusalém, número 55, Zona Metropolitana Armanzoni, Roma. Roma por amor. E como a gente só fala, como a gente sempre fala, Só vem. Um beijo, gente. Beijo, Obrigada prazer, por... Raça. Obrigado. Eu que Raça. agradeço. Muito Obrigado. Mais um. Sorte, muita sorte com o seu Obrigado. projeto. Seu projeto é lindo. Obrigado, Que meninas. legal. Agora a gente vai comer.